Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para estudar a Bíblia. Hoje é o nosso estudo de número 2 e é um prazer estar com você mais uma vez. Que Deus abençoe você, a sua família e todos à sua volta, tá bom? Tá com sua Bíblia na mão? Que bom. Então nós vamos estudar sobre a beleza da criação. É o nosso estudo de número 2, ok? Então, nesse momento, vamos abrir as nossas Bíblias. A minha já está aberta, abra a sua. E vamos ter várias passagens no início da Bíblia. Em Gênesis, tá bom? O livro de Gênesis, o livro das origens. E nesse momento eu convido você a fechar os seus olhos e vamos pedir permissão ao Papai do Céu para nos preenchermos da sua palavra. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai Criador, nosso Deus soberano, nosso Deus Criador, mantenedor e redentor. Te agradecemos, ó Pai, por oportunidades como essa, pois aqui estamos tentando nos preencher da Tua palavra através do conhecimento da Tua palavra escrita. E por isso nós te suplicamos que venha se fazer presente em nosso meio, precisamente em nossas mentes e corações, que possamos compreender o que iremos estudar agora, Pai. Por favor, Senhor Deus, visita as nossas vidas, os nossos corações, afasta de nossas mentes todo distúrbio, toda insegurança, toda incredulidade, tudo aquilo que possa nos afastar de Ti. E nos ajuda cada vez mais nos assemelharmos a Ti, Senhor. Vem estar conosco agora, é o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos à leitura? Gênesis 1. Muito fácil de encontrar. Eu nem marquei minha Bíblia, porque eu já bastante passagens em Gênesis. Gênesis 1, 2, que diz claramente assim: A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A pergunta foi: como era a terra antes de ser criada? Nós vimos que a resposta está em Gênesis 1, 2. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ok? Vamos à pergunta de número 2. Como foi formado o universo? Algumas pessoas, antes de ler, quero comentar isso aqui, dizem que foi por conta de uma explosão. Surgiram células que se transformaram em células vivas e a partir daí surgiu a vida. Alguns dizem que foi através do macaco. E pasmem, existem muitos teólogos, líderes religiosos que defendem essa ideia absurda. Eu não vejo macacas parindo seres humanos e nem seres humanos parindo macaco. Apesar que existem alguns seres humanos que parecem um macaco, mas não fomos a evolução do macaco e não somos. Nós somos a criação de Deus. Ou você crê ou você não crê. Se você crê que Jesus ressuscitou, você deve crer que foi Deus, juntamente com Jesus, que nos criou. Como eu disse no estudo anterior, a fé é inexplicável. É visto como loucura para alguns. Mas a fé é que nos dá esperança de dias melhores. Se não tivermos fé, em vão está sendo a nossa caminhada. Pois é, a pergunta foi: como foi formado o universo? Hebreus 11, 3 nos responde. Vamos para Hebreus 11, 3. Que diz: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Olha a fé. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Em resumo, se você não crê, só me resta orar por você. Eu creio. Salmos 33, 6 e 9. Vamos ver o que diz Salmos. Tá bom? 33, 6 e 9.
Os céus por sua palavra se fizeram, pela palavra de Deus, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Agora o versículo 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. A pergunta foi: como foi formado o universo? Mediante a palavra de Deus. Ele falou e tudo se fez. Ordenou e tudo passou a existir. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Você encontra isso em Êxodo, capítulo 20, versículo 11. Ok? Vamos à terceira pergunta. Quem participou do ato da criação? Veremos agora. Gênesis 1, 1 e depois 2. Vamos ver aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Agora, João 1, de 1 a 3. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Vamos lá, João 1, de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Qual foi a nossa pergunta? Quem participou do ato da criação? No princípio criou Deus os céus e a terra. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Todas as coisas foram feitas por meio de Jesus. O Verbo é Jesus. Embora a Bíblia não use a palavra Trindade, há vários textos que mencionam as 3 pessoas da divindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Há, portanto, um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas. Jesus Cristo sempre existiu. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele participou da criação. E eu creio. Você crê também? Amém. Vamos à pergunta de número 4. Como foi o processo diário da criação? Gênesis 1. Vamos ler todo o capítulo de Gênesis 1 e veremos como foi o processo diário da criação. Vamos prestar bem atenção? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e as águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. E a terra, pois, produziu relva e ervas que davam sementes, segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação
entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam luzeiros e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiar a terra, para governarem o dia e a noite, e fizeram separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoe-se as águas de enxame de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multiplicai as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Eu quero voltar um pouquinho aqui. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus está só aqui? Não. Se ele dissesse farei o homem, conforme a minha imagem e a minha semelhança, ele estaria só. Ele disse aqui: façamos o homem. Olha a trindade aí. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estava na criação. Amém, irmão? Vamos lá? Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isso vos será para mantimento. Olha qual era a alimentação do ser humano. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Oh, glória! Viu Deus que tudo que fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Qual foi a nossa pergunta? A nossa pergunta foi: como foi o processo diário da criação? Primeiro, do verso 3 ao verso 5, fez a luz e separou o dia da noite. Segundo, do verso 6 ao verso 8, criou o firmamento e separou as águas. Terceiro, do verso 9 ao 12, separou a terra dos mares e criou a vegetação. E o quarto, formou os grandes astros, o sol, a lua e as estrelas. Quinto, criou os peixes, animais marinhos e as aves. Sexto dia, do versículo 24 ao 26 e também o 31, criou os animais, o homem e a mulher. E o sétimo dia, Gênesis 2, de 1 a 3, vai nos dizer o que houve no sétimo dia. Vamos lá? Vamos lá, vamos ver. 2, de 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito.
E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Será que Deus se cansa? Não. Mas ele sabia da minha e da sua correria. Ele sabia que o ser humano, o bolso é furado. Sempre quer mais. Tá cheio? Não, nunca enche. Sempre quer mais. E nessa correria pelo ter, pelo querer ser, eu tenho, eu quero, eu posso, serei, esquece de Deus, esquece do teu Criador. E ele descansou nesse dia para nos dar exemplo, para nos desacelerarmos na sexta-feira e adentrarmos o dia sétimo, o sétimo dia, o sábado, que quer dizer descanso, Shabá. E nesse dia ele descansou para nos deixar o exemplo que precisamos nos reconectar com o nosso Criador. É uma demonstração de que nós somos suas criaturas e que nós o adoramos. Foi simplesmente por isso que ele descansou, porque Deus não se cansa. Entendeu agora? Vamos para a pergunta de número o quê, meu Deus do céu? Não, ainda estamos na número 4. Vamos terminar. Então, no sétimo dia, Gênesis 2, de 1 a 3, descansou e abençoou e santificou o dia de sábado. A palavra hebraica para dia, na expressão tarde e manhã, o primeiro dia é Yom, que significa um período de 24 horas, quando é acompanhada de número ordinal. Como se deu a criação do homem e da mulher? Gênesis, de novo, 1, 26, depois 27. Muitas repetições, mas é assim mesmo. É um pouco aqui e um pouco ali, tratando-se do mesmo assunto. Gênesis 1, 26 e 27. Vamos ver? Que diz o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Isso é muito importante. Deus criou homem e mulher. Homem e mulher. Homem e mulher. Tu tá entendendo? Tá bom? Agora vamos lá. 2:7. Gênesis 2:7. O que é que diz? Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Por que tu repetiu tanto assim? Ser. Porque eu falava que nós tínhamos uma alma. Que o ser humano tem uma alma. Aqui está dizendo que ele passou a ter ou passou a ser? É ser. Alma quer dizer vida. Captou aí? Pois é, vamos lá. 2:7 e depois 18 até o 25. Vamos ler Gênesis 2, 18 a 25. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Interessante, você olha para uma vaca, ela tem cara de vaca mesmo. Fala sério. Macaco tem cara de macaco. Não tem como ser ao contrário. Não tem como ser diferente. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. É por isso que eu tenho um vazio aqui, ó. Mas ainda bem que eu já estou com minha Eva. E a costela que o Senhor Deus tomará o homem, transformou-a numa mulher, ele trouxe e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Que maravilha! A beleza da criação é uma beleza. O projeto de Deus era perfeito. Por que eu falei era? Porque teve um intruso. E nós vamos estudar sobre isso na próxima semana. Vamos.
Mas tem jeito. Se nos apegarmos com o Criador, se nos apegarmos com Cristo, nosso Redentor, nós iremos fazer parte do projeto original de Deus. Porque Deus, Ele tem poder para restaurar vidas e restaurar esse planeta que foi contaminado com o pecado. E Ele vai passar por uma purificação, uma restauração. E você precisa morar nesse planeta restaurado. Você crê nisso? Eu creio. Mas antes de morarmos aqui, vamos passar umas férias lá no céu. Teremos esse estudo sobre esse assunto. Ou seja, como se deu a criação do homem e da mulher. O homem foi criado do pó da terra, mulher criada da costela de Adão. Coroando a obra da criação, Deus fez o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Diferentemente do restante da criação, que veio à existência pela palavra de Deus, o ser humano foi feito sua imagem. Foi moldado pelas mãos divinas e recebeu diretamente de Deus o sopro de vida. Você é muito especial para Deus. Somos. Verdadeiramente somos. É uma pena que muitos não entenderam isso. Estão acabando com a imagem de Deus, que é você. Que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Teve até presente? Oh, Deus maravilhoso. Vamos para Gênesis 2, 8 e depois o 15. 2, 8. O que nos diz Gênesis 2, versículo 8? Diz o seguinte: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Que bom, né? O jardim. Eu gosto tanto de plantas, de frutas. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Ou seja, que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Receberam de Deus um lindo e maravilhoso jardim. Que bênção, que Deus maravilhoso. Vamos para a 7ª pergunta e última. Sob que condição eles viveriam eternamente no jardim do Éden? Esse foi o projeto de Deus. O ser humano era para viver ali eternamente e não sair de lá mais. Lá não era para existir doença, morte, dor, nada. Nada de ruim. Tudo que te atormenta hoje não era para existir ali no jardim. Mas o intruso do pecado bagunçou tudo. Mas tem jeito. Vamos para frente. Ou seja, sob que condição eles viveriam eternamente no jardim? Gênesis 2, 15 ao 17. Vamos ver o que diz. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha, qual foi a pergunta? Sob que condição eles viveriam eternamente no jardim do Éden? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A desobediência às orientações de Deus acarretaria 2 consequências: deixar o jardim e ficar sujeitos à morte. E foi o que aconteceu. Fomos enganados. Quer dizer, os nossos primeiros pais foram enganados. E muitos de nós hoje estamos ainda sendo enganados pelos ardis de Satanás. Deus tem nos dado ordens expressas que devemos cumprir, que devemos lhe obedecer. Mas a maioria das vezes preferimos ouvir as propostas do maligno e acabamos por fazer coisas que não agradam a Deus. Pense bem. Deus tem obras, ou melhor, coisas grandiosas para fazer em sua vida e na vida de outras pessoas através da sua vida. Você só precisa crer. Aí você diz: eu creio. Adão e Eva disseram que também criam. Eles falaram que acreditavam. Eles criam em Deus. Mas eles não obedeceram. Eles pecaram. Eles falharam. Crer é obedecer. Você acha que Eva comeu aquele fruto porque ele era o mais gostoso, o mais bonito? Não. Mais para frente você vai ver que tudo que moveu Eva a comer aquele fruto é o que está movendo você a renunciar a muitas coisas para servir a Deus. É o que está fazendo com que você não tome a sua decisão.
Porque os nossos olhos e os olhos de muita gente não estão olhando para a direção certa. Estão focados na direção errada. Por isso eu peço a você que ore e busque força no Senhor e tome a sua decisão certa. Deus vive e aquele que crê viverá com Ele eternamente. Compromisso de fé. Recapitulação, né? Hoje aprendemos que a terra, antes de ser criada, era sem forma e vazia. Deus falou e tudo se fez. Os céus e a terra foram criados por Deus em 6 dias. Estavam presentes na criação Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não é isso que é Jesus estava, Deus Filho. O homem foi criado do pó da terra e a mulher da costela de Adão. Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência à palavra de Deus. Agora sim, um compromisso de fé. Aceito que o universo foi criado com a participação das 3 pessoas da divindade, ou a Trindade. Creio no poder de Deus que criou a terra em 6 dias literais de 24 horas. Eu creio. Quero conhecer mais a respeito do Deus Criador. Amém? Amém? Então, amém. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo, tá bom? Não desanima, não. A palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tenha bom ânimo, se apegue com Cristo e você será vitorioso e vitoriosa. Feche os teus olhos e vamos falar com Deus? Santo Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos formou, nos criaste e até aqui o Senhor tem nos sustentado. Perdoa os nossos pecados, porque pecamos muito contra Ti, pecamos através de palavras, através de olhares, de pensamentos, de ações, de omissões, porque temos vontade de fazer as coisas que Te agradam, mas nos omitimos a fazer. Por isso nos perdoa, nos ajuda a viver na Tua presença. Protege as nossas vidas, a vida das pessoas que amamos, a vida dos nossos familiares. Protege todo aquele, Senhor Deus, que se aproximar de nossas vidas. Que os Seus guarde, os proteja, os livre do mal. Abençoa, Senhor Deus, a nossa família, abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso estado, abençoa a nossa nação, abençoa esse planeta que é a Tua criação. Nós Te pedimos tudo isso e honrosamente Te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você e até o estudo de número 3. Fiquem todos com Deus.